Bom, hoje eu vou falar sobre a relação entre o desmatamento no Brasil e as decisões políticas, assim. Vou fazer uma introdução do desmatamento, de entender o que é o desmatamento, entender esse problema e principalmente eu vou fazer uma retrospectiva com dados para a gente entender entender o tamanho do fundo do poço que a gente está hoje aqui no Brasil e como que a gente chegou nisso por decisões políticas, por uma cultura no Brasil, né, que prioriza o desmatamento, por uma questão de matriz econômica que a gente tem aqui no Brasil e por essa cultura de que acha que o desmatamento ele não é um problema grave, assim. Então vou tentar ser bem resumida aqui, fazer um panorama para a gente entender esse fundo do poço que a gente está aqui no Brasil. Primeiro, queria falar assim que o desmatamento ele é um dos problemas mais cabulosos que a gente tem no Brasil hoje. E ele não é um problema isolado, na verdade, é um ciclo, né? E o desmatamento faz parte desse ciclo, esse ciclo econômico, esse ciclo cultural. E o que é o desmatamento, né? É quando existe uma terra e simplesmente devasta essa terra para a questão da expansão da agricultura, da agropecuária, ou para explorar a madeira dessas árvores que foram cortadas, ou para grilagem de terra, né? A grilagem de terra é a construção de documentos falsos para tomar posse de uma terra pública ou uma terra privada que tem algum conflito burocrático. E a gente sabe, às vezes a gente aqui no Sudeste, a gente não entende muito bem, né? A gente não tem noção de como que é a questão da grilagem, mas né, na região centro-oeste, na região norte do Brasil, a grilagem é uma coisa muito comum. E também o desmatamento ele ocorre para a questão da expansão urbana, né? A gente vê em várias regiões metropolitanas esse processo acontecendo. E para a criação de infraestrutura como pontes, estradas, barragens. Belo Monte é um bom exemplo de desmatamento, né? Para a construção de uma hidrelétrica. E só para a gente ter uma ideia, em 1500, quando os portugueses né, chegaram no Brasil, invadiram o Brasil, 90% do território nacional era coberto por floresta. Hoje esse percentual está em torno de 62%. Hoje, assim, né, dados de 2000, década de 2000. Ou seja, assim, em 500 anos simplesmente desapareceram em torno de 30% da cobertura vegetal no país. E né, o tamanho do Brasil, né? 30% é muita coisa. E assim, existem níveis, né, existem vários biomas aqui no Brasil, porém, assim, o que foi mais afetado pelo desmatamento é a Mata Atlântica. Atualmente estima que só existe 3% de Mata Atlântica. E essa Mata Atlântica, ela existe de uma forma muito fragilizada, porque ela não é uma mata contínua, né? Onde, por exemplo, existe um caminho livre para a fauna ou uma consolidação da flora. Não, essa mata ela é toda fragmentada, ela está no meio das cidades, de grandes regiões metropolitanas, então é um bioma assim que é muito crítico aqui no Brasil, que tende à extinção, mas com boas decisões políticas a gente consegue reverter um pouco esse fundo do poço da Mata Atlântica. Bom, aí eu vou fazer um pequeno... A gente sabe das consequências, né? O desmatamento, o que ele gera, né? Ele gera violência, ele gera corrupção na política,
ele gera processo de êxodo rural, ele desintegra, né, as comunidades indígenas, os povos tradicionais, destrói a cultura local. Então o desmatamento ele é um problema muito sério. Vou fazer um pequeno panorama aqui, um pequeno panorama histórico do desmatamento, para a gente entender. Peraí, só chegar aqui no... Aqui. Então vou falar um pouco de 1500 para cá. Em 1500, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, diferente das ocupações espanholas, né? Os portugueses chegaram aqui, eles não encontraram prata, né? De cara, igual os espanhóis chegaram, né? Em outros países aqui da América do Sul e encontraram, né, materiais, né, prata, ouro. Aqui no Brasil não, o pessoal chegou aqui e não encontrou nada, assim. E inclusive os índios não entenderam que os portugueses eram um povo que veio aqui para roubar e saquear. Então, em 1500, iniciou um processo de derrubada do pau-brasil, porque naquela época o pau-brasil ele tinha um corante que servia, que era uma boa matéria-prima econômica. Eu até não sei exatamente para que era usado, posso até pesquisar sobre isso, mas a questão é que os portugueses chegaram aqui e derrubaram bastante pau-brasil. Isso foi o primeiro grande desmatamento no Brasil. E só como detalhe, o Brasil ele foi a única colônia, a única nação colonizada que sofreu com uma escassez sistemática de madeira. E foi tão cabuloso, eles arrancaram tanto pau-brasil aqui no Brasil, nessa época de 1500, que assim, o pau-brasil quase ficou extinto no Brasil, de tanto que eles destruíram. E assim, essa cultura do desmatamento, né, isso um pouco depois de 1500, já com, né, o pau-brasil praticamente extinto, as culturas já ocupando o território brasileiro. Então, naquela época ainda existia, praticava-se muito desmatamento para tentar burlar o governo, assim, né? Porque o governo chegava na sua terra, ele ia fiscalizar de alguma forma, aí você devastava várias áreas assim de mata para não ter que dar satisfação para o governo sobre como você estava produzindo sua agricultura. Isso era muito comum na época colonial. E durante o Império isso piorou, porque durante o Império que surgiram grandes migrações, né, no intuito de colonizar o interior do Brasil, e surgiram também as grandes plantações de café, de algodão, de cana-de-açúcar. E isso assim devastou a questão florestal do Brasil, principalmente no Nordeste. Então, o período do Império foi muito crítico para o Brasil, para a questão do desmatamento. E assim, chegando um pouco mais no século anterior, século XX, até Getúlio Vargas ainda existia todo esse desmatamento. Porém, em Getúlio Vargas, na década de 40, Getúlio Vargas teve a ideia de colonizar também, de tentar ter um tipo de entrar na bacia amazônica, né, ocupar aquele território, né, porque como era um território nacional, era importante ter pessoas lá. E Getúlio Vargas cria um plano para colonizar a Amazônia, né, a bacia do Amazônia. Porém, ele teve muita dificuldade de acesso, né? Não é qualquer pessoa que consegue vir e ocupar a Amazônia. É um
território muito complexo, né? Muito difícil de ocupar de forma ocidental, né? E assim, até a década de 70, a Amazônia ela era uma região praticamente de uma mata intacta, assim, uma mata virgem. Existiam ocupações dos indígenas, né? Mas os indígenas eles não tinham poder de devastação e nem faz parte da cultura indígena, né? Devastar e desmatar, isso é uma cultura mais, né, do colonizador branco, homem, que tem essa cultura de destruir. E depois de Getúlio Vargas, teve Juscelino, que teve que construiu Brasília, e ele conseguiu concretizar muito desse plano de ocupar o interior do Brasil, e isso ajudou a questão de desmatar também, né? Porque quando você está ocupando o interior, as pessoas, né, vários imigrantes, né, que foram para a construção de Brasília e tudo mais, e essas pessoas ficaram ali e elas ficaram naquele entorno, então isso ajudou a desmatar essa região do Brasil no exterior. Isso era uma política de Juscelino. E é interessante entender aqui, ó, que a partir de Juscelino, um pouco, né, na época da ditadura, que começou também até por uma questão da mídia, né, que a partir de 1960, 70, que a mídia começou a falar sobre a questão do desmatamento, que começou a ter os primeiros marcos legais para tentar proteger o patrimônio ambiental brasileiro. Então, nessa época do começo da ditadura, né, teve o Código das Águas, o Código Florestal e o Serviço Florestal do Brasil. E também, durante a ditadura, né, em contrapartida, teve a questão da criação da Transamazônica, de abrir estradas no meio da Amazônia, porque era uma questão de um plano de integração nacional, né? Isso é uma coisa bem de um governo centralizado, né? Como era na ditadura. Bom, isso foi avançando, e durante a ditadura teve ainda inclusive um novo código florestal que foi muito avançado para a época, assim, de tentar preservar o patrimônio ambiental. Então, assim, a ditadura ela era um pouco contraditória, né? Ao mesmo tempo que ela propunha ocupar a Amazônia, mas ela tinha marcos legais para preservar o meio ambiente. E durante essa mesma época, né, que criou um Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o Instituto Nacional de Colonização, e teve algumas propostas de reforma agrária. Inclusive, nessa época da ditadura, começou um programa de incentivo de reflorestamento. Então, assim, além dessa consciência, o governo militar tinha uma proposta de reflorestamento, porém, assim, foi um programa muito criticado na época, porque privilegiava espécies muito exóticas e determinadas áreas, determinados setores, e era um projeto muito caro também. Então, assim, não deu muito certo não, sabe? E a partir de 1970 é interessante isso, porque mesmo na ditadura, a ditadura aceitava muito tranquilamente o ativismo ecológico. Então tem nesse artigo que eu estou lendo aqui, tem vários protestos na época da ditadura que não foram reprimidos nem nada, de pessoas protestando contra, né, o desmatamento ambiental, né? Como aqui o Augusto Rush, lá no Espírito Santo, está protestando contra a instalação de uma fábrica de palmito numa reserva biológica. E isso acontecia na época da ditadura. Inclusive, uma das grandes ONGs chama Agapan, surgiu em Porto Alegre em 1971, na época da ditadura.
Então esse ativismo ecológico ele foi apoiado pelo governo da ditadura. Só que, como eu disse, né, a ditadura ela é bem contraditória, né? Ao mesmo tempo, o crescimento do desmatamento foi muito grande, né, da década de 60, 70 para cá, né? Então existia uma política, né, um marketing de não estamos devastando, mas por outro lado existia uma política que permitia desmatamento. E assim, nessa mesma época da ditadura, foi criada uma Secretaria Especial de Meio Ambiente. Naquela época ela pertencia ao Ministério do Interior, e no final da ditadura foi criado, né, em 85, foi criado o Ministério do Meio Ambiente. Nessa mesma época foi fundado o Partido Verde também, aqui no Brasil. É interessante ter esses marcos para a gente entender que sempre houve essa preocupação com o meio ambiente aqui no Brasil e de tentar estar dentro do meio político para lidar com isso. Só que alguns dados assim sobre o tão grande foi o desmatamento no Brasil, assim, da área coberta. Se a gente pensar de 1500 até hoje, por exemplo, estados como Minas Gerais, em 1500 tinha metade da sua área coberta por vegetação. Hoje é em torno de 2% de área coberta de vegetação, né, virgem. Rio de Janeiro era 97%, hoje é 27%. São Paulo era 81%, hoje é 8%. Rio Grande do Sul era 39%, hoje é 3%. Pernambuco era 96% e hoje é 58%. Então a gente vê assim o tanto que foi destruído aqui no Brasil. Aí, sobre a questão, né, acabou a ditadura, aí a gente entra na fase da democracia. E na democracia, né, a Constituição de 88, ela tem capítulos inteiros dedicados somente à questão do meio ambiente. Isso é muito importante, porque quando está na Constituição é porque isso tem que ser uma política pública, é obrigatório. E foi nessa mesma época, né, em 89, que o IBAMA foi criado, né? E ele tinha atribuição de vários órgãos precedentes, então tentaram juntar tudo ali no IBAMA. E também nessa época da redemocratização que começou realmente a ter uma política para frear o desmatamento. Essa foi uma época muito importante, assim, né? Final da década de 80, começo da década de 90, começou a ter vários tipos de política, né, para tentar barrar o desmatamento. Igual nessa época passou a ser exigido um relatório de impacto ambiental para obras e intervenções em áreas naturais, né? A gente tem em 92 aí a Eco Rio 92, são todas questões ambientais que teve aqui no Brasil, né? É tipo um marco, né? Eu que nasci em 88, tive minha infância na década de 90, questão ambiental, a gente estava na escola discutindo isso, né? Era uma coisa realmente muito importante. É muito importante, não falo que era porque hoje a gente está numa situação assim tão crítica, né? Mas é bom não esquecer da questão ambiental, vamos sempre ter ela assim como o norte, porque é uma coisa muito importante. Bom, aí voltando, década de 90, né, teve vários tipos de política ambiental para tentar barrar a questão do desmatamento, mas ao mesmo tempo a matriz econômica brasileira ela é totalmente insustentável, né? Questão de focar em agricultura, questão da matriz energética como hidrelétrica, isso é tudo muito danoso para o meio ambiente. E assim, a gente teve também aí já no final da década de 90, né? Então a gente teve
um bom desenvolvimento né, de políticas para barrar o desmatamento na década de 90, porém no final da década de 90 a gente já teve o começo do fundo do poço que a gente está hoje, assim. Tanto por essa questão né, que não mudou a matriz econômica do Brasil, continuou sendo agricultura, agropecuária, e no final da década de 90 a gente tem uma redução drástica assim, das verbas de fiscalização e combate ao desmatamento, né? Já começa um desmantelamento aí dos órgãos públicos com relação ao desmatamento. E só para a gente ter uma ideia assim, ó, entre 1990 e 2000 a gente continuou desmatando, mas tinha ainda melhorado um pouco, né? Entre 2000 e 2005, o Brasil se tornou o país que mais desmata no mundo, responsável por 47% das perdas vegetais no mundo. Tipo assim, metade das florestas que são retiradas, né, são desmatadas no mundo, praticamente metade estava aqui no Brasil. E embora, né, nessa década de 90, como eu disse, houve a expansão da demarcação das áreas ambientais, das áreas indígenas, isso ajudou muito a frear o desmatamento. Por isso que é importante demarcação de áreas, porque quando você demarca a área, você barra, pelo menos legalmente, essa expansão do desmatamento, né? Você dá embasamento jurídico e legal para manter aquela área preservada. Por isso que se tiver alguém que argumenta assim, não precisa desmatar porque a sociedade vai conscientizar, não. A gente está lidando com uma cultura muito retrógrada aqui no Brasil. Precisa demarcar mesmo e precisa fiscalizar, porque senão a galera vai invadir, vai matar os índios e vai devastar a floresta. A gente está lidando com esse tipo de gente. Só para ter uma ideia, assim, até 2012, apesar do Brasil, né, igual eu falei, em 2005 o Brasil se tornou o maior desmatador do mundo, mas ainda até 2012 o Brasil ainda diminuiu bastante as taxas de desmatamento se comparado à época da ditadura. Então, a questão da democratização, a democracia, ela ajudou a barrar o desmatamento, porque criou todos esses mecanismos na década de 90, né, para barrar o desmatamento, né, fez as demarcações. Você ia construir uma área ambiental, você tinha que ter um laudo ambiental, um laudo técnico, né, começou a fiscalizar, a multar. Então, em 2012, a gente teve um bom reflexo disso, né? Porque o Brasil, se comparado à época da ditadura, diminuiu o desmatamento. Porém, assim, de 2013 para cá, é só ladeira abaixo. Muita coisa mudou. E eu vou falar aqui por que muita coisa mudou. Porque, deixa eu só colocar aqui no link que fala, por que de 2013 para cá ficou muito cabuloso. Peraí, aqui, ó. Em 2013, né, eu lembro no começo né, do Facebook e tal, o pessoal comentando sobre Belo Monte, né, o governo Dilma, e a aprovação do novo Código Florestal. Isso foi muito ruim para o desmatamento, né, para o meio ambiente, no governo Dilma, né, que começou a anistiar vários tipos de grileiros, os desmatadores, começou a permitir a expansão agrícola, a expansão agropecuária. Esse novo Código Florestal assim, foi tipo um retrocesso cabuloso. E ele foi aprovado no governo Dilma. Eu não tenho a data aqui correta. Mas assim,
isso foi uma coisa muito cabulosa. Então, é um marco, né? O novo Código Florestal ele foi um marco de retrocesso no Brasil, no governo Dilma, porque até 2012 a gente tinha conseguido barrar bastante o desmatamento. De 2013 para cá, ele foi aumentando e ele aumentou entre 2012 e 2013 aumentou 103% o desmatamento no Brasil. E em 2020, só para a gente ter uma ideia, ele atingiu o pior marco nos últimos 10 anos. Então, em abril de 2020, a gente atingiu o recorde de ter desmatado o maior desmatamento nos últimos 10 anos. Então, de 2013 para cá era ruim, mas 2020 foi tipo o marco, assim, de ser muito cabuloso, assim. É coisa assim, de aumento de 200% de ano a ano, aumento no desmatamento. Eu falei, né, sobre o novo Código Florestal no governo Dilma, e no governo do Temer isso continuou piorando, sabe? Continuou os mesmos retrocessos, continuou tirando o dinheiro do IBAMA. No governo Temer teve vários tipos de articulação da bancada ruralista no Congresso para aprovar várias medidas que permitiam a expansão da agropecuária no Brasil, né? Como eu disse, a matriz econômica no Brasil ela não é nem um pouco sustentável, né? Isso é o pior problema que a gente tem no Brasil, né? Que é um dos que mais causa o desmatamento. Então a gente teve congelamento das demarcações das terras indígenas, das demarcações das áreas ambientais, tudo ali no governo Temer, né? A partir do novo Código Florestal do governo Dilma. Teve anistia para crimes ambientais, liberação de agrotóxico, redução das exigências para o licenciamento ambiental, tudo no governo Temer, né? Dilma Temer, a verba, né, do Ministério do Meio Ambiente, né, praticamente diminuiu muito, reduziu drasticamente, como a gente vê que reduziu as verbas também nas universidades. E só para a gente ter uma noção do quanto foi destruído de floresta no Brasil, entre 1970 e 2017 foram destruídos em torno de 768 mil quilômetros quadrados. Isso é 2 vezes o território da Alemanha. Só para a gente ter uma noção do tamanho de destruição em questões de, vamos pôr aí, 50 anos. Aí vou falar um pouco do governo Bolsonaro, é até triste falar, mas o governo Bolsonaro, com a escolha do ministro Ricardo Salles, assim, isso, e com as declarações, né, isso aumentou assim muito o desmatamento no Brasil. Na verdade, porque passou a ser quase legal, né, permitido desmatar. Né, a questão do discurso, várias instituições ambientalistas falam que a questão do discurso do governo Bolsonaro ela é muito crítica e decisiva para esse aumento do desmatamento. Né? O governo Bolsonaro, quando fala lá que culpa do desmatamento é do Leonardo DiCaprio e tudo mais, isso é uma forma de legitimar o desmatamento no Brasil. E assim, recorde, né, de 2019 para 2020 recorde atrás de recorde em desmatamento, em poluição, em desmantelamento dos órgãos de fiscalização, né? A gente vê aí o IBAMA, FUNAI, ICMBio sendo ocupados por militares, né? Que o militar ele não questiona, ele só obedece ordens, né? Então se a ordem é para desmatar, eles vão obedecer essa ordem, né?
gente vê aí, né, ministro da Saúde, ministro da Educação que não tem, ministro da Saúde que não tem, né, na verdade é um monte de militar junto ali. Nem vou entrar nesse ponto agora. Mas assim, o governo Bolsonaro, ele vai ficar marcado para sempre na história como o pior governo para o meio ambiente, para a sociedade. O nível do desmatamento ele é tão crítico que é irreversível, sabe? É irreversível. Inclusive hoje, né? Hoje, 9 de julho, tá tendo uma reunião lá no governo, não sei se é no Planalto, eu acho que é no Planalto, com as né, com os... peraí que eu tinha até colocado aqui. Com os países, né, Noruega e Alemanha, né, que mantêm os recursos do fundo da Amazônia, né. O pessoal tá assim, mano, se vocês não pararem de desmatar ou deu uma solução no mínimo, tipo, minimamente coerente para a questão do desmatamento, a gente vai tirar o dinheiro do Brasil, porque esse governo ele é tão bizarro que ele não consegue fazer a conta das consequências consequências econômicas do desmatamento. Ele só tá desmatando ali, mas ele não consegue pensar lá na frente e ver o tão prejudicial economicamente que é se desmatar. Então, esses países deram um ultimato, falaram, ou se vocês resolvem isso, ou a gente vai tirar o dinheiro dos fundos da Amazônia que mantém a floresta. Vocês têm que resolver isso aí. E assim, né, o governo Bolsonaro é uma coisa que está aí na mídia, né, muito recente, a gente sabe como funciona. Mas o que eu queria deixar claro nesse vídeo, assim, eu fiz esse panorama, nós já tá assim, meia hora de vídeo, mas o que eu queria deixar claro é que, igual a gente tem um exemplo do começo da década de 90, sobre todo o aparato político de fiscalização de órgãos públicos, demarcação de áreas indígenas, demarcação de áreas ambientais, fiscalização, multa, todo tipo de órgãos de controle, né, que veio no começo da década de 90 e que a gente teve o resultado lá no começo da década de 2010, ou seja, praticamente 10 anos depois a gente teve resultado, né, que os níveis de desmatamento eles diminuíram. Então a solução ela é política. A questão do desmatamento ela é uma solução política, porque é dentro da política que a gente consegue conscientizar as pessoas sobre a matriz econômica totalmente sustentável que existe no Brasil, que a gente consegue fiscalizar, a gente consegue preservar, a gente consegue criar uma nova consciência sobre o Brasil e principalmente a gente consegue forçar, né, igual tá tendo a reunião hoje, né, para o pessoal, né, do governo dar uma solução coerente para a questão do desmatamento. Então é dentro da política que a gente consegue reverter essa situação, né, esse fundo do poço que a gente está hoje. Não existe nenhum tipo de mudança profunda na sociedade, ainda mais que a gente vive numa democracia fora da política. A gente tem que estar dentro da política para resolver esses problemas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para falar. Não, acho que é isso, assim. É um problema tão crítico assim no Brasil, né, a questão do meio ambiente. É triste falar isso, mas a gente tem que entender esse fundo do poço que a gente está e conseguir cobrar, tentar mudar, né, a cultura, né, do Brasil, que é complicado, né, porque no Brasil a gente tem uma cultura muito bizarra, muitas pessoas, e tentar trazer isso para o campo político, né, o campo democrático, porque no campo político
no campo democrático, né, da questão de fazer política do consenso, dos dados, do estudo científico, é aí que a gente consegue reverter isso. Bom, esse é o recado e esse é o vídeo de hoje, assim.